Natan e Nino, o que esses dois jogadores têm em comum? Estão entre Fluminense e Atlético Mineiro. No caso de Nino, calma lá. Mas a gente vai falar sobre isso. O Atlético Mineiro tem interesse em Nino, isso já foi divulgado. E além disso, além do interesse do Galo no jogador, o Fluminense andou. A novela Natan tá andando. Não sei se Valcir Carrasco já vai finalizar essa novela já não. Mas a gente tem notícias sobre isso, sobre salário de Natan, as propostas que Fluminense e Santos fizeram, os números, né, dessas ofertas, enfim, todas as informações de até quando pode ir, de quanto pode ficar a proposta que o Fluminense vai fazer para o jogador, enfim. Tudo isso aqui nesse vídeo de Giro de Notícias nessa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, tá um frio no Rio de Janeiro, que vocês não têm ideia, na moral. Quem é do Rio aí vai saber, pode comentar aqui embaixo, inclusive. Um frio absurdo no Rio de Janeiro. A única solução de ficar no Rio de Janeiro, de eu estar de casaco, o casaco ser a única roupa que do Fluminense estava aqui do lado, eu não vi as que estavam ali atrás, e o ar-condicionado tá ligado, é impossível. Mas sabe o que esquentou também? A negociação do Fluminense por Natan. Na verdade não esquentou não, né? Tá continuando sendo requentado, melhor dizendo. Bem, vamos lá, são 3 informações novas. Por ordem, tá? A primeira é dos valores, né? Foi divulgado pelo Vene Casagrande, do jornal O Dia, os valores que o Fluminense e o Santos ofereceram para o jogador como salário. Lembrando, Fluminense e Santos chegaram ao valor de R$1 milhão para o Atlético Mineiro liberar o jogador por empréstimo. Ok? Ok. Então, o empréstimo foi feito. Detalhe, na matéria do Vene Casagrande vem um problema, que aí assim, na moral, é inacreditável. Se o Fluminense fizer isso, é uma burrice de Mário Bittencourt. Eu quero que o Mário Bittencourt dê uma entrevista em algum lugar falando bem assim, o otário do Gabriel não percebeu isso. Porque assim, seria pagar R$1 milhão. O Fluminense pagar ao Atlético R$1 milhão, até aí ok, não vejo problema se pagar R$1 milhão por um empréstimo. O Fluminense pagou 500 mil por Bobadilha, por exemplo, né? Esse empréstimo seria de 1 ano, o Fluminense pagaria o salário inteiro de Natan, o salário dele com o Atlético Mineiro seria ali cerca de R$380 mil. O Fluminense pagaria o salário inteiro que o Atlético deve a ele, colocaria um valor a mais, também não vejo problema, já que há uma concorrência pelo jogador do Fluminense tentar agradar. A proposta do Fluminense foi de 400 mil, a do Santos era mais baixa e o Santos subiu para 430 mil. Me assusta um pouco, tá? Vou comentar sobre o Santos, mas me assusta um pouco o Santos nesse leilão maluco. Mas o grande erro é o que, Gabriel? Segundo a matéria do Vene Casagrande, sem opção de compra fixado em contrato. Sabe o que isso quer dizer? Que se Natan jogar muito no Fluminense, for escolhido bola de ouro, o Fluminense não tem nenhum valor, nada determinado, nada escrito ali na letra do contrato que diga que se ele pagar tal coisa, se ele fizer tal coisa, Natan pertence ao Fluminense. Nada. O Fluminense pode oferecer 200 bilhões de dólares. Se o Atlético recusar, Natan é jogador do Fluminense. Óbvio, tem a multa do jogador, enfim, você sabe que eu tô exagerando. Mas não tem a opção de compra fixada no passe. Assim, isso é inacreditável na esperança de renovar com o jogador no futuro. De fato, seria um empréstimo só por 1 ano. Porque a chance de negociação só aconteceria se o jogador não se destacasse muito. E que não é o que a gente espera que o Fluminense renove com um jogador que não se destaque. Seria um erro absurdo. Lembrando, isso aqui é informação do Vene Casagrande. A gente sabe que numa apuração assim, pode acontecer um erro, pode ser incluído no contrato, etc. Mas assim, é questão de um erro absurdo o Fluminense. Um erro que já cometeu com Caio Paulista, e Mário Bittencourt deu uma explicação, vamos ser bem sinceros aqui, mentirosa. A explicação que ele dá é mentirosa. Ele distorce os fatos. Não, porque não se coloca, ele diz bem claramente, sobre Caio Paulista, não se coloca se você não se coloca a opção de compra, né, passe fixado, se você não pagar pelo empréstimo. E aí, na verdade, não pode colocar, que ele falou, né, não pode colocar. Não sei se vocês sabem, mas não pode colocar. E sim, pode colocar.
O que ele disse ali, o que ele queria dizer ali, queria entre aspas, era que não é comum você fazer isso, pô, você não dá a opção de compra se o cara não pagar um valorzinho ali pelo menos, ou não pagar o salário inteiro, enfim, não tiver um agrado. Não é comum. Mas aí ele já disse que não pode, enfim. E agora tá pagando. Tá pagando o salário inteiro, tá pagando R$1 milhão e não vai ter opção de compra? Assim, seria um erro absurdo. Sobre o Santos, rapidinho assim, o Fluminense começou com essa disputa aí, com o América querendo pagar metade e o Fluminense querendo pagar o salário integral. E só, era isso, pegar emprestado e pagar o salário integral. O Santos entrou e tá o Santos e o Fluminense, cada um botando uma carta a mais na mesa, e segundo a matéria do Netflu, o Fluminense espera pagar mais até do que a última proposta que fez, né? Pode até aumentar o salário, porque lembrando, o Fluminense pagaria os 380 mil que o Atlético tem que pagar na TAM e ainda pagaria mais 20 mil ao jogador ali, como se fosse uma bonificação por assinar o Fluminense, a famosa luva. O Santos está oferecendo 430 mil e o Fluminense 400, aumentando. O Fluminense estuda até um possível aumento nesse valor aí. Só que o que eu toquei no assunto do Santos o Santos vai jogar Sul-Americana. É óbvio que o presidente lá deles, o Rueda, tá até com uma certa moral, conseguiu tirar o transfer ban lá do Santos, né? O Santos tinha dado uns calotes bem agressivos até conseguiu, mas assim, Sul-Americana, reconstrução e etc. O Santos talvez esteja no nosso 2019, 2020 ali, pelo que vem acontecendo, né? Que é de você saiu da água, ainda tá meio entalado aqui com a água do mar e tal, e não sei o que, mas você tem uma vida, pelo menos. Tá na Sula, não tem mais aquela dívida absurda, não tem uma retenção da FIFA, alguma coisa assim. Me assusta o Santos entrando à vera dessa forma, assim, como se jogar a Libertadores fosse em 2022. Bem, para poder fechar, matéria do Bruno Lima, que é repórter da Tribuna, lá de Santos. Setorista do Santos lá, né, no jornal Tribuna. Ele diz o seguinte, foi um tweet, até que gerou matéria, né, mas eu tô lendo aqui pelo tweet dele. Diz que ele diz que conversou há pouco tempo atrás com um familiar de Natan. Isso tudo aconteceu na noite de domingo, tá? Só pra deixar claro. E que eles vão começar a analisar as ofertas do Santos, do Fluminense, do Fortaleza e do América Mineiro, me parecem os dois um pouco mais atrás, e decidir o melhor para a carreira de Natan nesta segunda-feira. Ou seja, é hoje que eles começam a analisar. E aí ele ainda botou entre aspas aqui algo que essa fonte possivelmente falou pra ele, né? Ele diz aqui, me disse um dos parentes ali de Natan. Se eu te falar alguma coisa hoje, acho que é se eu te confirmar, né? Alguma coisa hoje, eu vou estar mentindo. Ele não decidiu nada ainda. E aí o Bruno Lima depois diz, perguntei então quando eles pensam em colocar um fim nas negociações. E a resposta foi que querem resolver tudo o quanto antes. Pode ser nesta segunda, terça ou quarta-feira, completou o familiar. Ou seja, ele não fez leilão nenhum, não fez nada. O cara tava de férias, tava viajando. Dia 3, o cara, sei lá, pousa em Minas Gerais, onde tá na casa dele, e fala, agora eu vou trabalhar. Vamos aqui, vamos sentar. Vamos ver o que o Santos tá me oferecendo. 30 mil a mais. Fluminense. Bem, o Fluminense, você não é o camisa 10 principal, mas enfim. Aí ele agora que ele vai avaliar, e até terça, quarta-feira deve dar uma resposta já. Obviamente que ele vê as notícias, com certeza, dos empresários, etc, veem as notícias e sabem já do que pode esperar se eles não viram a proposta ainda. Já devem tomar uma decisão ao longo da segunda ou da terça-feira. Vamos aguardar. E o Atlético tentou revidar, hein? Deu um jab, tentou revidar. Nem sei o que é jab direito. Na verdade não é revide, né? O Atlético tá vendendo o Júnior Alonso, né? O zagueiro lá pro Krasnodar da Rússia, mas já tá de olho no substituto. Tem lá o Nathan Silva também, né? Que tava no Atlético Goianiense, que eles já utilizaram bastante nesse ano. E um dos zagueiros, segundo o canal Fala Galo, um dos zagueiros que tá na mira do Atlético é o nome de Nino. Um dos nomes é o nome de Nino do Fluminense, que tá nessa alça de mira. Qual que é a situação? Além dele, ainda tem o Felipe, que chegou a ser convocado para a seleção, tá no Atlético de Madrid, e o Omar Alderete, que é do Valência, um paraguaio, confesso que esse eu não conheço. Sobre Nino, conversando com a galera lá de BH e etc, enfim, tava ali que seria mais uma hipótese um pouco, para eles, né, no cenário lá, seria de ser um pouco mais barata do que tirar esses da Europa, obviamente, isso no pensamento do Atlético. E aí até alguns vieram me perguntar, cara, qual a chance de Nino sair?
Enfim, informação até aqui do Raiz Tricolor. Tô com essa informação já há um tempo, não conseguia confirmar. Não tinha muito por que confirmar também, né? O Nino não tava numa alça de mira de um time, agora está do Atlético Mineiro. Informação é que durante a temporada... Eu não consegui confirmar, na verdade, quando foi. Mas foi durante a temporada, entre o final de 2020 e agora entre setembro, agosto, mais ou menos. Então, possivelmente foi em uma dessas duas janelas. Chegou uma proposta por Nino já para o Fluminense, só que era do mundo árabe, do famoso mundo árabe. E o Fluminense... era um valor interessante para o Fluminense, não sei valores também. E o Nino gostou muito da proposta financeiramente falando. Era daquelas propostas tipo a da Helman, assim. Você vai com 25 anos, você está milionário e acabou. Mas o jogador não quis ir. Independente se o Fluminense aceitaria ou não, enfim, não quis ir, porque aí, segundo informações de pessoas próximas a Nino, a cabeça do jogador ou eu vou pra Europa, deslanchar na minha carreira, ser zagueiro da seleção e etc, enfim. Ou eu vou pra Europa, elevar o nível e disputar, enfim, né? Já entenderam? Ou então eu fico no Fluminense e jogo aqui pra ser ídolo do clube. E fico aqui no Fluminense, onde eu fico muito bem, sou bem recebido, a torcida tem carinho, e eu consigo ter estrutura, eu consigo desenvolver um bom futebol. Então o pensamento de Nino é esse. Tendo essa informação, tanto da proposta, tanto desse desejo de Nino de não querer ir para um futebol periférico, por exemplo, não faria muito sentido para mim, na minha análise, eu não tenho informação sobre proposta do Atlético, sobre interesse, sobre sondagem, etc. Mas analisando a situação, não faria muito sentido para mim de Nino aceitar uma proposta do Atlético Mineiro. Porque ele nem ficaria muito rico e nem daria um passo tão grande na carreira como seria, por exemplo, ir para o futebol europeu. Seria um passo ali, talvez dentro do futebol brasileiro. Obviamente ele vai ter mais chances de título, vai jogar num time melhor e tal, mas é um passinho ali. É um degrau que ele tá subindo. E não subiria tanto assim também esse degrau na questão financeira, né? O Atlético não vai pagar 5 vezes mais salário pra Nino e tal, como poderia ser, por exemplo, uma proposta desse mundo árabe, né? Eu não sei em valores também, mas era um valor absurdamente alto. Então, assim, o cenário hoje é esse. Você acha que é muito mais do tipo... Aquilo que a gente fala muito aqui... Cara, beleza, vamos precisar repor. Quais nomes o scout tem lá? Ó, a gente tem esse cara do Valência, tem esse cara do Atlético de Madrid. É igual eu falei, lá na lista do Fluminense tinha uma série de jogadores que você olha e fala assim, o Fluminense vai contratar isso nunca, pô. Esse cara aí tá... Tinha Fernandinho, por exemplo, que era do Manchester City. Tá no City ainda, Fernandinho? Chegou a ter um boato dele vir pro Atlético Paranaense e tal. Ele pertence ao City ainda, né? Renovou com o Manchester City. Então, assim, tava lá o nome. Aí você fala, pô, Fernandinho, o Fluminense vai negociar com o Fernandinho ano passado, pô, tá doido. Mas, enfim, talvez seja isso. O Alderete, o Felipe e Nino sejam os zagueiros que estão ali na lista do scout, que talvez o Atlético vai tentar entrar em contato. Mas o cenário hoje, pra mim, é esse. Aí até falaram, e aí, será que o Atlético não topa trocar, não? Dá 20 milhões de euros, mais Natan, e a gente troca, na hora. Topa, Atlético. Beleza? E aí, Beto, lá da Web Rádio Galo, topa? Topa essa? 20 milhões de euros, pode ser parcelado, a gente parcela, 24 vezes, tá de boa, e a gente passa Nino, e vocês mandam o Natan, pode ser por empréstimo também, não tem problema não. Até a próxima, valeu.